Em outro vídeo, eu mostrei o preenchimento do gráfico de monitoramento pela classificação do desempenho do IPPLR, tá? Bom, então aqui esses foram os resultados e nós temos aqui uma folha de resposta que pode ser preenchida antes do gráfico de monitoramento. Então, o gráfico é a gente copiar, a gente utiliza a cópia dessa classificação para passar para cá. Então, sugiro que faça a primeira folha e depois venha para o gráfico de monitoramento para ficar mais fácil, mas eu vou corrigir aqui a folha para vocês verem. Bom, eu contei em vídeos anteriores que assim que lançou o IPPLR eu já comprei. Então, lançou, já comprei, baixei o conteúdo exclusivo. Porém, olha o que veio aqui no conteúdo exclusivo. Essa habilidade que faz parte do IPPL, da primeira versão. Que nesse PPLR, que é o revisado, né? Que agora é o revisado, não tem essa habilidade aqui. Então, não contempla a compreensão auditiva de sentenças a partir de figuras. Então, eu risquei. Pode ser que daqui um tempinho as autoras percebam, vão atualizar o conteúdo exclusivo e eu baixo novamente e já pego já alterado sem esse daqui. Enfim, vamos lá. Conhecimento do alfabeto. Meu paciente teve 23 acertos, então vou fazer a correção aqui, né? A gente olhando na página 21 para o segundo ano, lembrando que se o paciente estiver no primeiro ano, é a tabela da página 20, mas meu paciente está no segundo ano, tabela da página 21. Não tem risco, né? Dá para ver que ele com 23 acertos, não tem risco. Habilidades metafonológicas, observem que aqui ele vai pedir a classificação dos três. Você pode fazer a soma aqui da pontuação dos três e colocar, ou você anula e não utiliza, tá? Se você for fazer só por habilidades aqui. Segmentação silábica. Meu paciente teve 21 acertos, ó, sem risco. Vou vir aqui. Identificação de rima, ele acertou 19, para 10 ou mais é sem risco. Produção de palavras a partir de fonema dado, acima de 11, sem risco. Pode fazer um xizinho também, tá? Sou meio exagerada. Memória operacional fonológica 23, ó, 20 ou mais, sem risco. Nomeação automática rápida, ele demorou 35 segundos, então eu venho aqui, ó, risco, alto risco, então o único que ele teve alto risco. Leitura silenciosa, ele leu 10, para 9 ou mais, sem risco. E 32 palavras lidas a partir de 2 aqui, sem risco. Então, meu paciente teve apenas uma habilidade aqui em alto risco, que foi nomeação automática rápida. Para médio risco não tem nada. E aqui eu posso observar, fazer aqui uma classificação para essas habilidades metafonológicas, como tudo deu sem risco, também vou colocar aqui sem risco. Então, eu tenho a folha de resposta já preenchida, então, esse daqui eu vou anular, tá? Lembrando que eu não tenho essa habilidade. Então, gráfico de monitoramento, folha de resposta, e eu também produzi, para eu colocar aqui, esse foi um outro exemplo, tá? De outro paciente que eu fiz. Quando a gente prepara a devolutiva para sobre da avaliação, né, para entregar para os pais, a gente elabora um relatório de devolutiva para entregar, né, após o período de avaliação, a gente coloca, né, o resultado das avaliações. E aí, que eu fiz? Eu preparei aqui o que eu vou colocar no relatório, porque essas folhas vão ficar no prontuário do meu paciente e o que eu vou entregar para a família é o relatório. Então, no relatório, eu vou fazer uma descrição do que é o IPPL, sempre faço isso para todos os testes, uma descrição. Montei aqui um gráfico de acordo com o gráfico que veio aqui, eu montei o meu, tá? E o que eu vou fazer para poder entregar? Então, se fosse desse paciente, estaria tudo em verdinho aqui, só a nomeação automática rápida em vermelho, e o resto em verdinho, eu poderia traçar uma linha ou não, tá?
esse foi um outro caso de um paciente que ele teve médio risco, sem risco, alto risco. Então, olha quantas habilidades a serem trabalhadas, pensando aqui que ele teve um alto risco, de médio risco 2 habilidades e sem risco apenas 2 habilidades. Então, se a gente for pensar numa hipótese de dislexia, o que a gente precisa fazer? Que até no curso eu falo sobre isso. Então, a gente fez essa avaliação, que é uma pré-testagem, vai passar por um período de intervenção. Quando fizer uma pós-testagem e continuar com esses riscos aqui, ó, médio risco e alto risco, possivelmente seja uma dislexia, tá? Mas tem que passar por todo esse processo de pré-testagem e intervenção. No curso eu falo quanto tempo que é essa intervenção e depois eu faço a pós-testagem para eu poder avaliar. Então, vamos imaginar que esse aqui era uma pré-testagem, vamos supor que esse era uma pré-testagem, e imaginando que aqui que a nomeação automática rápida também estava aqui ruim, né, com alto risco. Imagina que esse paciente passou por um período de intervenção e depois chega numa pontuação assim, né? Então, já sai do risco de dislexia, né? Então, é interessante a gente fazer sempre a pré-testagem e a pós-testagem após o período certinho de intervenção. Então, esse é um modelinho, mas aqui esse vídeo é para a gente focar mesmo nessa folha de resposta. Então, vamos ver se depois da atualização aí desse conteúdo, as autoras retiram essa habilidade que era lá do IPPL, que era a primeira versão.